Bom, agora a gente vai falar sobre o Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Amanhã é considerado o Dia Nacional do Documentário Brasileiro e nós elaboramos uma reportagem para poder falar sobre esse dia, sobre essa data, e conversamos também com um documentarista aqui da nossa região, o Átila Borborema. Para homenagear o cineasta baiano Ouney São Paulo, autor de O Profeta de Feira de Santana e Ciganos do Nordeste, o 7 de agosto foi instituído como Dia Nacional do Documentário Brasileiro em 2011 pela Associação Brasileira de Documentaristas, ABD. Nós devemos, sobretudo, celebrar o 7 de agosto, que é o Dia do Documentário Brasileiro, e celebrar mais ainda a história de um grande baiano, Ouney Alberto São Paulo, um baiano de Riachão do Jacuípe, um documentarista de grande valor, que na sua época fez relevantes e grandes trabalhos com muito pouco. Um cidadão que morreu jovem, aos 41 anos de idade, em 1978, se vivo estivesse, hoje faria 85 anos de idade. A história de Ouney Alberto São Paulo é uma história que nos inspira, como repórter, a produzir documentários, a contar a história das pessoas e das localidades. Ouney foi detido e torturado durante a ditadura militar por ter uma cópia de sua obra Manhã Cinzenta exibida durante o sequestro de um avião brasileiro da organização MR8, o que levou os órgãos da repressão a associar o cineasta ao sequestro. Sua história se assemelha com a de Átila Borborema, que também viveu o período, momento histórico que marcou sua decisão pelo jornalismo. Eu fui vítima da ditadura militar aos 12 anos de idade, ao lado do meu pai. Meu pai foi torturado pela repressão militar, comigo, não pouparam nem a mim, uma criança. Fui preso junto com meu pai. Naquele período, meu pai ficou 17 dias em coma, foram 72 dias hospitalizado até a repressão ir à unidade hospitalar e sequestrá-lo. Então, eu passei 1 ano e 8 meses lutando pela liberdade do meu pai. E a gente cresce, uma criança, quando vê o seu pai passando por uma situação dessa, ela cresce revoltada. E eu tinha essa revolta comigo. E eu queria ser alguém que eu tivesse independência e que minha consciência fosse a dona de mim. E eu achei que o jornalista poderia ser essa pessoa. Sempre apaixonado pelo rádio, Átila ingressou no curso de jornalismo aos 18 anos. De acordo com ele, a paixão por biografar pessoas e lugares foi uma das motivações para se tornar um documentarista. Átila é natural de Caravelas, escritor e jornalista, possui em seu acervo mais de 100 obras curta-metragens e um longa. Ele fala sobre as obras que tem sempre como intuito contar histórias da nossa região. Nós temos documentários fascinantes, que valorizam muito, especialmente a nossa mesorregião, da Tríplice Fronteira, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Documentários importantes que fizemos do Vale do Jequitinhonha, Itaubim, por exemplo, nós temos um documentário fascinante no YouTube. Lançamos agora recentemente Os Encantos Serranos, contando a história das 10 belas cidades coloniais da Serra Capixaba. O documentário Descobrimento do Brasil, que a gente conta com dados, fatos e histórias precisas. O jornalista ainda fala sobre a necessidade da formação de novos documentaristas para o registro da história. A gente tem que se preocupar com um pouco da nossa história, um pouco da nossa literatura, com a nossa educação. Afinal de contas, a educação é filha da cultura. A cultura é mãe da educação. E nós temos que fazer a nossa parte. Porque um dia a gente se vai, a gente parte para a imortalidade. Mas a história ela precisa continuar.